Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou Raquel, sou a mãe do Pedro. Eu fui convidada pela Maca para fazer um videozinho contando a história do Pedro e tudo que a gente passou, do diagnóstico até a produção das canecas, que todo mundo sabe que ele desenha, é o hiperfoco dele. E a gente, então, para motivar e estimular essa arte, a gente resolveu colocar nas canecas o desenho dele, né? E isso deu muito certo. A gente estimulou muito ele na fala, fazendo vídeos curtos, pequenos, fazendo ele se expressar, mostrando os desenhos, e deu muito certo. Então, Pedro fez 10 anos esse ano. E foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 6, mas só iniciou o tratamento e as terapias aos 7 anos e meio, quase 8 anos, porque eu e meu marido tínhamos muita resistência. A gente não aceitava o diagnóstico, né? Aos 4 anos de idade, Pedro foi transferido para outra EMEI. E lá nessa nova EMEI, observaram pela primeira vez que havia algo diferente no comportamento dele. Ele não interagia com os colegas, juntava alguns brinquedos e ia para baixo da mesa brincar sozinho. Ficava muito agitado em alguns momentos das atividades, se tornava até agressivo, mordia, batia, se mordia também, né, autoagredia, não atendia aos chamados, às ordens e muito menos às regras. Até hoje ele tem uma certa dificuldade com isso, né? Essa até é uma das dificuldades que trabalhamos muito. Mesmo nas brincadeiras, ele não compreende regras ainda. Até por isso ele brinca diferente e, consequentemente, acontece, né, de colegas, até hoje na escola mesmo, não gostarem de brincar com ele, porque sempre diziam que ele não sabe brincar, e tu não vai brincar porque tu não sabe brincar, né? E ele sempre vinha para casa e chorava contando, né, que os coleguinhas não gostavam que ele brincasse junto, porque eles diziam que ele não sabia brincar. Na época, lutávamos para desfraldar. E com 4 anos ele ainda usava fraldas, o que inclusive até incomodava muito alguns professores e monitoras dele. E os profs reclamavam, como eu trabalhava na escola, né, na mesma escola, então eu ouvia muitas vezes os profs reclamar que não tinha cabimento, um baita piada aquele usar fralda ainda, né? Fazendo a gente passar por momentos bem difíceis e constrangedores, né? Porque era como se nós, pais, não estivéssemos fazendo nada, sabe? Então, quando eu fui chamada pela diretora e falaram que haviam feito essas observações, eu fiquei furiosa, né? Achei assim um absurdo. E não levei para avaliação, não levei. Assim, primeiramente, né? Não levei. Aí, passado alguns meses, fui chamada novamente, então resolvi levar. E já na primeira consulta, ela já percebeu algo e fez o encaminhamento para outras avaliações. E resolvemos levá-lo apenas à psicóloga. Então, mudamos ele de escola, né? Geralmente é assim, né? Ah, é a escola, então vou tirar ele e vou trocar, né? E foi isso que aconteceu com nós. Então, a gente mudou ele de escola. E, novamente, nessa nova escola, eu fui chamada pelo mesmo motivo.
E isso aconteceu mais uma vez. E nessa terceira vez, numa conversa longa com a professora dele, eu fui convencida a levá-lo a fazer todo o processo de avaliação que a neuro havia solicitado, e depois de alguns meses o diagnóstico foi fechado. Então, passamos também pelo chamado luto autista. E para se somar ainda essa tristeza, havia a falta de compreensão e respeito das pessoas mais próximas, com deboche, com ironias, quanto ao diagnóstico, né? Até por ser uma condição invisível fisicamente, né? O TEA é invisível fisicamente. E então esse início foi marcado por um pouco de tristeza, por ter se desconstruído tudo aquilo que eu e o Marco, meu marido, tínhamos projetado para ele, né? Mas logo a gente superou isso e fazer de tudo para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível é hoje o nosso principal objetivo, tá? Atualmente, Pedro frequenta o 5º ano de uma escola municipal regular, a EMF Clemente Corvalão, infelizmente sem monitor, porque o município diz sempre que não dispõe de profissional qualificado para auxiliar ele. Pelo menos foi a resposta que eu recebi quando entreguei a solicitação da neuropediatra às pessoas competentes, né? Agora eu fiz uma outra, o Pedro passou por uma avaliação bem criteriosa durante 2 meses. Toda segunda-feira nós levávamos ele à Cruz Alta, fizemos particular, porque não temos acesso, né, pelo SUS. E então a gente fez a avaliação, valeu muito a pena, porque hoje a gente sabe exatamente o que trabalhar com ele, né? Então temos os papéis, a avaliação na mão, e nessa avaliação as responsáveis, as profissionais, afirmaram que Pedro, colocaram no papel que Pedro precisa da monitora, né, porque o Pedro tem um atraso cognitivo bem significativo, então, e o déficit de atenção. Então, sem esse auxílio, o Pedro não vai aprender, né? A aprendizagem não vai ocorrer, né? Somente com alguém ali auxiliando ele a dar o passo, o próximo passo, ele vai conseguir. Sozinho, essa autonomia ele não tem. Até por causa do déficit de atenção, né? Então, isso foi uma grande ajuda, foi bem bacana, porque através disso nós vamos recorrer, né, ao que o Pedro tem direito, né? Se ele pode evoluir, se ele tem condições de aprendizagem, né, de uma melhora, por que não? Não é? Então é isso. Mas mesmo assim, com todas essas, com algumas dificuldades, é visível o empenho, a preocupação e a dedicação da equipe e professor para fazer o melhor por ele. Pedro tem o hiperfoco. O que é esse hiperfoco no autismo? O hiperfoco são interesses repetitivos e específicos dos autistas, né? Que ele sabe tudo sobre aquilo, ele faz aquilo com maestria, ele sabe o que tu perguntar, ele te responde, né? E o hiperfoco do Pedro é o desenho de super-heróis e animes, né? E ele faz com maestria, né? Além de ser um momento terapêutico, porque acalma, né? Ele desenvolve a concentração, a atenção, a criatividade, e principalmente onde em momentos de muita agitação ele consegue se acalmar e organizar a mente, né? Então, a gente sabe, vocês mães, né? A gente sabe que a mente dele funciona como uma câmera fotográfica, né? Assim a neuro nos explicou, onde ele vê tudo que ele vê. Se ele gosta, ele observa, ele baixa a cabeça e faz o desenho nos mínimos detalhes,
né, do que ele viu. O taekwondo também foi um grande aliado no tratamento. O acalma, não sei como o que age aqui na cabeça dele. Só sei que trouxe grande benefício também, com uma melhora bem significativa na interação social, na orientação espacial, no ser paciente, ter paciência para esperar, saber esperar, no atender os comandos, né? Então, ao chegar em casa após as aulas, ele sempre repetia os movimentos que tinha aprendido para ensinar o pai, e é sempre uma diversão, né? Infelizmente as aulas pararam, né, devido à pandemia, mas acredito que logo volta. Então, depois de entender e iniciar o processo de aceitação, porque é sim um processo, a minha vida se tornou muito mais rica, digamos assim, porque eu iniciei uma busca louca por conhecimento. Eu já tinha ouvido falar no TEA, em alguns cursos que eu fiz, e na faculdade também alguma coisa assim, bem básica, mas nada em específico. E eu tinha uma visão extremamente errônea sobre o assunto. Eu tinha uma noção extremamente padronizada sobre o autismo. Eu precisei estudar muito para poder ajudar meu filho a desenvolver algumas habilidades mais rapidamente. No início eu pensei assim, como eu estou tendo dificuldade de conseguir vaga para o Pedro realizar os tratamentos adequados com as terapias e tal, vou ter que procurar conhecer mais sobre isso para poder eu mesma ajudar meu filho, né? Porque na época eu não consegui nada, a única coisa que eu consegui foi uma psicóloga, só, mais nada, nada. E porque sempre diziam assim que a fila era grande, a demanda era grande e que tinha pessoas, como o Pedro tem autismo leve, haviam outras prioridades na fila, na frente, e o Pedro sempre foi ficando para trás, então para ele não tinha. Conseguimos apenas, então, a psicóloga. Bom, então como que eu podia ajudar o meu filho? Eu precisava fazer alguma coisa. Como eu já tinha alguma noção, eu pensei, vou começar a procurar na internet, vou atrás, vou procurar recursos, o que eu posso fazer em casa para ajudar ele, né? Como que eu posso aperfeiçoar e como que eu posso auxiliar o meu filho em casa, já que ele não tem fora, né? Então, eu escolhi fazer pós em psicopedagogia. E o meu TCC dessa pós foi com base nas dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelo meu filho naquele momento na escola. E valeu muito a pena. Eu usei ele como meu objeto de estudo. E na defesa do TCC, eu tirei 10 e as profs que acompanharam a banca, assim, acharam maravilhoso e se emocionaram. Eu também me emocionei na época e foi muito bacana. Eu aprendi muito. Então, eu escolhi essa pós, né, para fazer o meu TCC com base nas dificuldades do Pedro, porque na época Pedro chorava muito na escola. As profs diziam, meu Deus, ele chora por qualquer coisa dentro da sala, né? E ficava muito confuso na sala de aula, chegava com os cadernos em branco, reclamava do barulho na sala de aula, dizia que gritavam muito e falavam muito alto na sala, chorava quando isso acontecia e incomodava, e os colegas o chamavam de bebê chorão,
porque ele chorava muito, só que era a forma dele expressar aquele incômodo, ele não sabia o que realmente estava acontecendo nele, aqui dentro, né? Então ele chorava, porque ele não sabia como explicar, mesmo sendo autista verbal, né? Ele apresentava na época bastante dificuldade de se expressar e se fazer entender, na verdade era se fazer entender, porque ele trocava palavras na formação da frase, entende? Então ele não conseguia expressar o que ele estava sentindo, ele não conseguia expressar a ideia, o que ele pensava, né? Ele tinha muita dificuldade de formar a frase. Quanto à cópia também, nós não sabíamos o porquê ele não copiava. E sempre com o caderno em branco, e chorava, ficava de castigo na escola, deixavam ele sem recreio, sem educação física, copiando ali na hora do recreio, na hora da educação física, ele ficava de castigo na sala copiando. E aquilo revoltou, ele chorava demais, ele chegou assim a um pânico, né? E depois daí descobrimos, então, o que incomodava. Era a claridade. A luz da sala de aula afetava a visão dele, confundia e fazia com que ele não conseguisse acompanhar a cópia, e muito menos a leitura no quadro. Então, outra situação que passamos dentre muitas outras, foi a mudança de rotina em casa e na escola, né? Quando havia algo diferente, a mudança de rotina, assim, foi algo que foi bem agravante, e a gente aprendeu, e a gente teve que tomar muito cuidado, e hoje ainda a gente toma muito cuidado nisso, na mudança de rotina, né? Então, quando havia algo diferente na escola, como passeio, feiras escolares ou qualquer outra atividade que saía da rotina normal, Pedro entrava em crise. E a escola me chamava, ou chamava a minha sogra imediatamente. Por isso, sempre preparamos ele dias antes de acontecer alguma mudança na rotina. E a escola já sabe disso, né? A gente, na época, quando aconteceu, a gente já avisou. Então, hoje é tranquilo, né? Mas ainda quando a gente vai viajar, ou a gente vai fazer um passeio, alguma coisa, a gente sempre prepara ele antes, porque aí ele já sabe a rotina, o que vai acontecer, e é tranquilo, tá? Então, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que é fundamental que a família mantenha uma rotina, tá? Pessoas com o transtorno do espectro autista, elas tendem a sofrer com a imprevisibilidade, tá? É uma ansiedade exacerbada, é um sintoma da condição, é um sintoma do autismo, tá? Por isso, orientar sobre cada passo ajuda a dar um sentido de organização ao cérebro, né? Então, para alguém que tem o cérebro desenvolvido em outro ritmo, a aprendizagem é dificultada, né? Então, cada passo tem de ser dado de uma vez, e nem sempre fica claro que os mesmos passos podem ser aplicados em outras situações. Não quer dizer que com o Pedro deu certo, com o outro vai dar. Não, cada qual do seu jeitinho, né? Cada qual ao seu ritmo, né? Pedro também tem muita dificuldade em assimilar conceitos e habilidades em diferentes contextos, e essa é apenas uma das características que dificulta muito a aprendizagem dele na escola, além da abstração, né? No início, costumava ter problemas em interagir com outros e se comunicar, interesses restritos, além de desenvolver sensibilidade sensorial, né? Dificuldades para tomar banho sozinho, escovar o dente, fazer a higiene, né? Hoje ele teve já vários avanços, ele escova o dente sozinho, né? E escova bem certinho, né? Ele toma banho sozinho, eu digo assim, ele mesmo pega o sabonete
e se lava, né, sem esponja. A esponja para ele é como uma lixa, porque ele tem essa sensibilidade sensorial, né, se chama, eles dizem transtorno sensorial, Pedro tem, então tem que ser só o sabonete mesmo. Ele já consegue hoje, ele já faz o movimento certinho para passar o sabonete, o que ele não conseguia antes. Ele já escova o dente sozinho, o que ele não fazia antes. Ele dizia que a escova machucava, que doía para escovar o dente, né? Hoje aí a gente foi trabalhando muito toque, né? E hoje ele já escova direitinho o dente. Ele mesmo faz o que? 1 mês, 2 meses, eu acho, que ele já está fazendo a higiene sozinho. Ele não usa o papel higiênico, ainda não, ele não consegue. Ele diz que machuca, que dói, que é áspero, que corta, ele diz. Ele usa o lencinho umedecido, né? Mas com o lencinho umedecido foi uma forma de fazer com que ele mesmo se limpasse, e hoje ele se limpa sozinho. Faz alguns meses que a gente já conseguiu, e para nós é uma grande vitória. Parece, né, nada, mas para nós é muito bacana mesmo essa construção, né, essa evolução dele, tá? Então, eu tenho feito vários cursos sobre TEA, e hoje eu estou cursando pós em AE. AE é atendimento educacional especializado. E eu e o meu marido, Marco, a gente acompanha algumas lives de médicos especialistas, equipes multidisciplinares excelentes, para auxiliar o nosso filho. E a mim também, né, como profissional, porque a gente também na escola recebe crianças especiais, e hoje eu acredito que é indispensável a gente ter esse conhecimento, né? As crianças especiais estão entrando para a nossa escola e a gente precisa receber elas com conhecimento. Então, eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir sabendo que o meu aluno está lá e eu não estou fazendo nada por ele. Não, eu tenho... em primeiro lugar, eu sou professora, e sendo professora, eu preciso assumir o meu papel social, né? Não só de passar conteúdo, mas o meu papel social como ser humano, né? E como cidadã. Então, eu preciso estudar, sim, para auxiliar o meu filho e para auxiliar os alunos que estão chegando, né? Os alunos especiais que estão chegando. Eu preciso, no mínimo, de conhecimento para saber trabalhar e esses alunos realmente aprenderem, né? Conseguirem evoluir nas minhas mãos, tá? Então, meu marido muitas vezes viaja a trabalho, né? E, e eu precisava levar o Pedro nos atendimentos, né? Então, as terapias do meu filho logo no início do tratamento, lá no início do tratamento, era em horário inverso da escola dele, né? Então, eu precisava me afastar naquele horário do meu trabalho para levar ele, porque eu precisava acompanhá-lo, né? O meu marido viajava. Então, eu cheguei a pedir, na época, através de ofício, né? Juntei os papéis que precisava e eu pedi a redução de carga horária, excepcionalmente para aquelas horas de atendimento, as quais eu sabia que tínhamos direito, Pedro tem direito, né? E acreditem, pasmem, até isso nos foi negado. Sim, nos foi negado. Eles alegaram que outros familiares poderiam levar o Pedro à terapia, e não necessariamente a mãe. Acreditem, sim, foi isso que foi falado. Incrível. Eu, claro, poderia entrar através do Ministério Público, né? Pela promotoria. Mas eu não quis porque eu não estava, na época eu não estava afim de me incomodar, né? Mas agora, sim, agora vou atrás, corro atrás do meu filho para tudo o que o Pedro precisa. Hoje eu estou mais por dentro das leis, na época eu não estava, né? E hoje eu sei o que ele tem direito e eu vou correr atrás
Sim, sim, porque ele tem direito e eu vou conseguir, sim, seja de um jeito ou seja do outro. E todo mundo precisa fazer isso, né? Porque é para melhorar a vida do filho, do nosso filho. Então a gente vai correr atrás, sim. Já estamos. Então, mas então é isso. A gente, mesmo dando um não, né? Recebendo um não, a gente seguiu de cabeça erguida, com muita vontade de ir à luta, a gente continua na luta, né? Tentamos de tudo, incentivos, atividades diferenciadas, estudo muito, tento compartilhar o que eu aprendo diariamente, e isso me faz muito bem, e sei que faz bem para outras pessoas também. Eu sempre digo assim, viciei em autismo, e eu acho que eu viciei mesmo, e não tem outra opção, né? Ou se eu não for atrás, meu filho vai ficar na mesma, né? Então, se eu tive frustrações diante de muita expectativa já desde o início, né? Muita expectativa, sempre vem as frustrações, é normal, né? Vieram sim e muitas, mas faz parte do processo, acontece e a gente sempre precisa, tudo é um aprendizado e a gente sempre precisa levantar a cabeça e correr atrás, né? Ir em busca e fazer tudo pelos nossos filhos, né? Pedro é um menino extremamente sensível, amoroso, empático e de uma inocência, né? E os autistas têm muito isso, de uma inocência assim ímpar, né? E é muito talentoso, né? Ele está passando por todo o processo de reconstrução que uma criança passa, né? Apenas um pouco diferente em alguns aspectos, né? Pedro tem altas habilidades, com hiperfoco no desenho de super-heróis, como eu falei, de animes, e com essa chegada da pandemia, ele começou a demonstrar muita ansiedade, apresentou algumas regressões que nos preocuparam muito, procuramos a neuro dele para conversar e pedir uma avaliação, a medicação foi alterada e novas solicitações de terapias foram encaminhadas, e foi isso, né? Então, é isso, eu acho que informei, acho que passei todas as informações, eu procuro fazer tudo aí, construo jogos na parte da escola, né? O Pedro tem muita dificuldade de aprendizagem, como eu falei, então eu vou atrás na internet, eu procuro na internet jogos para autistas, como melhorar adição, subtração, como ter noção de divisão, né, para autistas, que os recursos, estratégias que eu posso usar. Então, eu procuro fazer em casa com ele, trabalhar com ele. Como eu tenho 30 horas no município e 20 horas no estado, no Blau, e 30 horas lá na creche, são 50 horas, né, que eu tenho por semana. Então, com a pandemia, isso tem facilitado, porque além do trabalho que eu faço, né, online, eu estou em casa, então eu consigo auxiliar ele muito bem, né? Se esgota, esgota. Nossa, esse momento com ele suga muito, suga, porque tu tem que trabalhar toda a tua paciência, né? A tua atenção e a tua percepção. Tu tem que observar tudo que ele faz para ver como está, né, a situação de aprendizagem do teu filho. Então, e o que tu tem que melhorar, o que tu tem que mudar. E esse momento com ele de percepção, né, de tu observar e fazer o melhor, né? E ter aquela paciência para você entender ele e fazer repetições e repetições e repetições, aquilo te suga muito, né? Então, quando tu não tem uma pessoa para te auxiliar, uma pessoa para estar ali na parte pedagógica e fica tudo contigo para você fazer, isso é bem desgastante, sim,
né? Então, não é fácil, não vou dizer que é um maravilhoso, não, gente, tem essa parte, assim, que é bem desgastante, sim, sabe, tu tem que estar com o psicológico, assim, tu tem que ter uma estrutura imensa, assim, para te conseguir trabalhar, sabe, para te conseguir ir atrás e conseguir fazer com que realmente a aprendizagem aconteça dentro de casa, não é fácil, não, né? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Então, sobre as canecas também, a gente resolveu colocar os desenhos dele nas canecas, né? A arte. Agora já passamos para quebra-cabeça, camisetas. Agora, logo chegam as máscaras com os desenhos dele. A gente faz bastante vídeo, né? Antes a gente fazia videozinho curtinho, a gente não publicava os vídeos, mas porque havia ainda aquela troca, muita troca de palavras para ele não conseguir se expressar, mas através dos vídeos, né, que ele dizia que queria ser youtuber e tal, né, toda criança hoje quer ser youtuber, então isso estimulou muito a fala, a gente estimulou bastante e deu certo, foi uma experiência que deu certo e quem sabe com vocês também dê, porque ele adorava se ver, né, se enxergar, e ele via que ele mesmo não se entendia, sabe? Então, aos poucos, ele foi trabalhando, a gente foi trabalhando a fala, a expressão, e deu certo, tá? É uma dica, né? Entre outras que eu falei para vocês. Então, é isso. Quem quiser acompanhar as canecas, os desenhos, a arte dele, ele tem Face, né? Pedro Picasso, ele tem o Face, pode chamar lá, sou eu que administro, não, ele eu não deixo, eu chamo ele apenas para olhar os comentários quando eu vejo que as pessoas postam e comentam, né, nos artigos e nas artes que eu posto dele, eu chamo ele para ver, ele mesmo digita, ele sabe muito bem digitar, escrever, então ele mesmo digita os recadinhos, agradece, mas eu não deixo ele livre, leve e solto no Face, não. Ainda não, né? O Face não é apropriado ainda para criança. E nunca será. Mas com acompanhamento tá tudo certo. Ele vem e olha apenas o que é viável, né? Então é isso, pessoal, mamães queridas, eu deixo aqui um conselho para vocês, assim, ó, o diagnóstico precoce e uma intervenção rápida e intensiva conseguem garantir mais qualidade de vida às pessoas com autismo. Portanto, se observarem algo diferente no comportamento do filho de vocês, no filho de uma amiga, de um parente, procurem profissionais, procurem avisar, falar, para procurar profissionais especializados, tá? Que essas pessoas peçam ajuda, peçam uma avaliação, sabe? Quando fazia uma avaliação do meu filho, eu dizia assim: meu Deus, esse não é o Pedro. Essa professora tá louca de falar isso. Gente, meu Deus, eu não aceitei. Eu fui 2 anos não aceitando o que poderia estar já o Pedro evoluído muito em 2 anos de atraso, por eu não aceitar o diagnóstico, por eu não ir atrás, por eu não fazer as outras avaliações, sabe? Porque os professores sabem, os professores notam quando algo não está certo, assim, ó, não está certo entre aspas, né? Quando algo está diferente. Então, eu agradeço todo dia por essa diretora, até me emociono sempre quando eu falo, por ela me chamar com a professora e me dizer: mãe, leva o Pedro à avaliação, conversou comigo e eu odiei ela por um bom tempo, eu não podia ver ela na minha frente, tanto que eu tirei ele da escola. E hoje, se não fosse ela dar o primeiro, né, toque para eu ir atrás, eu acho que eu não teria levado até hoje. Então, é bem importante a gente ouvir e aceitar e levar, tá? Então, eu digo isso. É ruim, é difícil, dói, mas faça, vai.
tá? A intervenção rápida e intensiva, como eu disse, o diagnóstico precoce é muito importante, tá? Hoje, eu só posso dizer que nessa caminhada, que na verdade que a nossa caminhada é a caminhada de todo mundo, né? Com muitos obstáculos, mas se eu decidir que ela será maravilhosa, então ela será maravilhosa, né? O importante é que essa jornada, dessa caminhada junto com o filho de vocês, seja trilhada de maneira mais leve possível. Que haja muito amor, muita união, muita paciência. Hoje, eu só tenho que agradecer a Deus, ao universo, pela minha família, pelos meus filhos, Pedro e Bruno, meu marido Marco, um ser humano incrível e muito especial para nós. Aprendi que a gente tem que deixar o autista ser autista. E não querer que ele siga padrões que os neurotípicos afirmam ser normais. Deixa o autista autistar. Deixa ele ser do jeito que ele é. Ele não precisa mudar. Ele não precisa ser igual os outros que se acham normais. Tá? A gente precisa mudar a visão que o mundo muitas vezes tem dos nossos filhos autistas. É preciso a gente falar mais sobre autismo. É preciso a gente falar mais sobre o TEA. A gente precisa que as pessoas nos ouçam, que as pessoas conheçam, que as pessoas entendam e aceitem os nossos filhos do jeito que eles são. Tá? Um beijo no coração de cada mamãe. E eu estou aqui à disposição e gostaria muito de compartilhar com vocês ideias, gostaria muito de ouvir vocês também, porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir nessa busca, nessa jornada, nessa nossa caminhada, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, cuidem-se e cuidem dos outros. Muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Um beijo.